No vídeo dessa terça-feira, falamos a respeito dos últimos dados econômicos divulgados no dia de hoje, como, por exemplo, a inflação na Alemanha, que mostrou pra gente a melhor inflação já reportada dentro de um período de 3 anos. Além disso, comentaremos sobre as projeções para quarta e quinta-feira, onde veremos o CPI e o PPI em solo americano, e não menos importante, o tão aguardado debate entre Trump e Kamala Harris, que dessa vez, pela primeira vez, pode ter um pouquinho de cripto dentro desse debate. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje, como de costume aqui no canal, direto ao que interessa, pelo cenário macro, falando um pouquinho sobre o que vimos até então durante essa semana. De acordo com o meu vídeo mais recente, nesse último domingo, onde eu trazia os preparativos para os próximos dias e para o começo dessa semana, a gente alertava sobre uma reabertura dos mercados um pouco mais morna, um pouco mais controlada, diferente do que vimos na semana anterior, onde o mercado reabriu com quedas, principalmente porque veríamos uma segunda-feira com um calendário econômico bem vazio. Já hoje, terça-feira, as coisas foram um pouco mais movimentadas, vimos inclusive uma leve alta no Bitcoin e dados econômicos favoráveis até o momento. Vimos, por exemplo, na Alemanha, principal potência econômica da Europa, o IPC, a inflação ao consumidor sendo divulgada tanto no mensal quanto no anual, de forma muito controlada e dentro das projeções. Projeção em menos 0,1 no mensal atingida e projeção no anual em 1,9 também atingida. Se a gente for traçar um comparativo, esses dados ficaram bem abaixo dos dados divulgados no mês passado, como por exemplo, o que indica pra gente que a inflação por lá está mais controlada do que nunca, atingido as metas estipuladas pelos bancos centrais. É bem válido a gente entender o tamanho dessa notícia aí desse dado, porque ele representa para a gente o menor nível de inflação na Alemanha em 3 anos. Ou seja, de fato, a inflação parece não ser mais um problema, pelo menos na zona do euro. E é por isso que veremos, muito possivelmente, nessa próxima quinta-feira, com decisão de juros na zona do euro, um possível corte de 0,25 ou até mesmo superior, caso os membros do comitê entendam que seja necessário. A projeção é de um corte de 0,25, mas depois dos últimos dados econômicos apresentando um certo arrefecimento da economia e com a inflação muito bem encaminhada e controlada, pode ser que eles tomem sim uma atitude um pouco mais radical em relação a esse relaxamento. A gente pode ver aqui, de acordo com essa notícia que eu trouxe para vocês, de acordo com o meu informante, né, o meu querido Vitor Pereira, como vocês bem brincaram comigo aí no último vídeo, a gente pode ver por aqui um dado que foi extraído direto daquela rede social que nesse momento não pode ser acessada em solo brasileiro, a luta pela inflação da eurozona, ou seja, da zona do euro, como também dos Estados Unidos. E a gente pode ver que, de acordo com a análise do Citigroup, de fato a inflação não é mais um problema e essa batalha, de acordo com eles, foi vencida. A maior prova que a gente vê de que de fato essa batalha foi vencida, pelo menos na zona do euro e na Alemanha, é as metas de inflação sendo atingidas, como também, é claro, os menores níveis de inflação sendo vistos em mais de 3, 4 anos. Então, de fato, parece que a gente chegou ao fim dessa batalha, pelo menos na Europa. Resta saber como os dados nessa semana nos Estados Unidos serão reportados, tanto nessa quarta-feira como também nessa quinta, com o CPI e o PPI. Vale a pena lembrar também que ainda veremos o PCE, o principal dado de inflação a ser acompanhado pelo Fed, tendo a sua divulgação também nos próximos dias e deve ser levado em consideração no momento de declaração do FOMC no próximo dia 18. Saindo um pouquinho agora do macro, entrando em cripto, a gente falava nesse último domingo sobre esse streak de dias aí consecutivos de outflows dentro dos principais ETFs, algo que não acontecia há um certo tempo e com certeza contribuiu para essa queda que vimos no Bitcoin, chegando a 53, 54 mil dólares. Acontece que essa streak foi quebrada e nessa segunda-feira já podemos ver um inflow acontecendo depois de 8 dias consecutivos. O que me chamou a atenção
questão é que mesmo com esse inflow acontecendo, vimos como em poucas vezes vimos outflows saindo aqui da iBeat, o ETF da BlackRock, que geralmente traz mais inflows do que outflows. Portanto, nesse momento, embora a gente continue a ver ali uma lateralização, pelo menos os investidores institucionais já começam a dar alguns sinais de que estão voltando a acumular, estão voltando a comprar depois de quase 10 dias aí de outflows por parte dos mesmos. E aproveitando que estamos comentando um pouquinho sobre o comportamento do investidor institucional nos últimos dias, o Vitor Pereira, gente boníssima, separou mais uma boa notícia, falando um pouco agora sobre o comportamento do retail investor, né, basicamente aí do varejo, em comparação do mês de julho com o mês de agosto, quando o assunto é o volume de spot trading das principais corretoras centralizadas. Com exceção da Gate.io, todas as corretoras mais conhecidas e utilizadas no mercado cripto tiveram um aumento de quase 30 a 40% do seu volume visto em julho para o seu volume visto em agosto, o que indica para a gente que boa parte do varejo está voltando e que isso já começa a ser notado dentro das corretoras centralizadas. Então, por mais que os investidores institucionais passaram aí por 8, 9 dias de outflows, a gente começa a ver, pelo menos durante o mês de agosto, uma volta também dos retail investors, o que é bem interessante aí se a gente for olhar numa ótica de médio e longo prazo. E por fim, e não menos importante, no nosso vídeo de hoje, vamos comentar um pouquinho sobre esse debate de quinta-feira tão aguardado entre ambos os candidatos à presidência norte-americana, Kamala Harris e Donald Trump. A gente pode ver o primeiro debate entre os dois acontecendo e, claro, a depender da performance individual de cada um deles, isso pode sim refletir na ação de preço dos principais mercados, incluindo o mercado dos criptoativos. Como a gente sabe, Donald Trump tem uma posição mais favorável quando o assunto é o mercado de criptomoedas e caso ele se saia melhor nesse debate na visão do público, isso pode ser positivo para o nosso mercado. Dessa vez, como a gente comentou na abertura do vídeo, cripto pode estar ainda mais presente durante essa eleição, de fato pela primeira vez isso deve acontecer. Isso porque 73% das pessoas que participaram de uma pesquisa e possuem criptomoedas falaram que o posicionamento do seu candidato e como ele se comporta quando o assunto é criptomoedas vai influenciar no seu voto para essa eleição. Ou seja, é a primeira vez que a gente começa a ver cripto sendo comentado e se a gente for analisar dentro de mercados como Polymarket, né, e até mesmo outros mercados de especulação, a gente começa a ver o público também especulando que cripto esteja no debate entre Donald Trump e Kamala Harris. Por mais que as probabilidades ainda não sejam tão altas, começa-se a estudar a possibilidade de cripto estar presente, o que é algo que não era nem cogitado há pouquíssimo tempo atrás. Dito isso, família, a gente vai finalizando nosso vídeo de hoje, agradecendo você que ficou comigo até o final. Se possível, deixa o like, se inscreve no canal e eu deixo o nosso próximo encontro marcado para essa quinta-feira, uma live que faremos aqui no canal, eu e Mário, e eu te aguardo muito provavelmente às 7 da noite. Até lá!